A Mão e a Luva, Machado de Assis. Capítulo 16. A Confissão. Na mesma noite em que Jorge, cedendo às sugestões de Mrs. Oswald, tentava o último recurso que, no entender da inglesa, havia, achava-se Luís Alves em casa, comodamente sentado numa poltrona de couro, defronte da janela, com os olhos no mar e o pensamento nas suas candidaturas vencidas. Meia-noite estava a pingar, uma pessoa descia de um tilbury e batia-lhe à porta. Era Estevão. Luís Alves naturalmente admirou-se de o ver ali àquela hora, mas Estevão explicou-lhe tudo. Venho passar meia hora contigo, ou a noite toda, se quiseres. Estava em casa aborrecido a pensar. Bem sabes em que. Nela? Interrompeu Luís Alves. Agora e sempre. Luís Alves torceu o bigode e olhou 3 ou 4 vezes para o colega, enquanto este tirava o chapéu e dispunha-se a ir buscar uma cadeira para sentar-se ao pé do outro. Estevão, disse Luís Alves depois de alguns instantes de reflexão, e voltando a poltrona para dentro, ouve-me primeiro e resolverás depois se ficas à noite ou se te vais embora imediatamente. Talvez escolhas este último alvitre. Vais falar-me de Guiomar? Justamente. Estevão sentou-se defronte de Luís Alves. Seu coração batia apressado. Dissera-se que toda a sua vida pendia dos lábios do amigo. Houve um instante de silêncio. Nenhuma esperança, então? Murmurou Estevão. Disseste a fatal palavra, exclamou Luís Alves. Sim, não tens nenhuma esperança. Mas como soubes? Não me interrogues. Eu não poderia dizer-te tudo o que há. Poupa-me, ao menos, este triste dever. Estevão sentiu-se arrasarem-se-lhe os olhos d'água. Quis falar, mas as palavras iam-se saindo envoltas em soluços. Luís Alves fumava tranquilamente, acompanhando com os olhos os rolinhos de fumo que lhe fugiam da ponta do charuto. Este silêncio durou cerca de 10 minutos. O mar batia compassadamente na praia. A voz da onda e o latido de um cão ao longe eram os únicos sons que vinham quebrar a mudez daquela hora solene para um desses 2 homens que ia perder até o repouso da esperança. Estevão foi o primeiro que falou. Ama a outro, não é? Perguntou ele com a voz trêmula. Ama, respondeu surdamente Luís Alves. Estevão ergueu-se e deu alguns passos na sala, sem dizer palavra, a morder a ponta do bigode, parando às vezes, outros traduzindo com um gesto desordenado os sentimentos que lhe tumultuavam no coração. A dor devia ser grande, mas a manifestação já não era a mesma que o leitor lhe viu 2 anos antes, quando ele foi confiar ao amigo o primeiro desengano de Guiomar. Parece-me que eu adivinhava isto mesmo, disse ele, enfim, parando em frente de Luís Alves. Este desejo que me acometeu de vir aqui, a esta hora, sem certeza de encontrar-te, era mais um benefício do meu destino. Devia esperá-lo. Que vida tem sido a minha, Luís? Agarrei-me, nem sei por que, à esperança de ser amado por ela, de a vencer pela piedade, ou pelo remorso, ou por qualquer outro motivo que fosse. O motivo importava pouco. O essencial é que ela me pagasse em ternura e amor todas as dores que curti, as lágrimas todas que tenho devorado em silêncio. E era só essa esperança que ainda me dava forças, que me fazia crer feliz. Como pode ser um desgraçado? Como podia ser eu, que nasci debaixo de ruim estrela? Oh, se tu souberes! Não sabes, nem ela sabe também. Ninguém sabe, nem saberá nunca tudo quanto tenho padecido, tudo quanto... Interrompeu-se. 2 lágrimas espremidas do fundo do coração saltaram-lhe dos olhos e desceram-lhe rápidas a perder-se entre os cabelos raros e finos da barba. Ele sentiu que outras podiam vir e foi sentar-se no sofá, meio voltado de costas para Luís Alves. As outras vieram, porque o coração ainda as tinha para as dores supremas, mas correram-lhe silenciosas, sem um soluço, sem uma queixa única. Luís Alves levantara-se e chegara à janela. Seu espírito, apesar de frio e quieto,
parecia agora um pouco alvoroçado. Não era dor, e não sei se lhe podia chamar remorso. Mal-estar apenas, e comiseração. O coração era capaz de afeições, mas como ficou dito no primeiro capítulo, ele sabia regê-las, moderá-las e guiá-las ao seu próprio interesse. Não era corrupto nem perverso. Também não se pode dizer que fosse dedicado nem cavalheiresco. Era, ao cabo de tudo, um homem friamente ambicioso. Estevão levantara-se outra vez e pegara no chapéu. Vem cá, disse Luiz Alves, entrando e indo ter com ele. Vejo que está mais homem do que antes. Resta que o sejas completamente. Varre da memória e do coração tudo o que possa referir-se. Que remédio, interrompeu Estevão sorrindo amargamente. Que remédio tenho eu se não esquecê-la? Mas quando? Mais breve, talvez, do que supões. Luiz Alves não acabou. Estevão olhara para ele com um gesto de espanto e fora sentar-se outra vez. Mais breve do que supõe? Exclamou ele. Tu não tens coração. Não tens sequer observação nem memória. Não vês, não sente que esta paixão é o sangue do meu sangue, a vida da minha vida? Esquecê-la. Era bom se eu a pudesse esquecer, mas a minha macina até esta esperança me arranca, porque este padecer íntimo constante há de ir comigo até a morte. Desta vez era Luiz Alves que passeava de um lado para outro. Em seu espírito despontava uma ideia que ele examinava, a ver se poria ali mesmo a execução. Era dizer-lhe tudo. Estevão viria a sabê-lo mais tarde. Melhor era que eu soubesse logo e por ele. Ao mesmo tempo, refletia na exaltação dos sentimentos do rapaz. A dor certamente se lhe agravaria, em sabendo que era ele o preferido de Guiomar. O coração que perdoaria a um estranho, condenaria ao amigo. Estevão, assentado, com os olhos no teto, parecia entregue às suas reflexões, mas só parecia, porque ele não pensava, evocava antigas memórias, fazia surgir diante de seus olhos a figura gentil de Guiomar, sentia-lhe o império dos belos olhos castanhos, ouvia-lhe a palavra doce e aveludada entornar-lhe no coração. Não evocava só, criava também, pintava com a imaginação a felicidade que lhe poderia dar a moça se entre todos os homens o escolhera, se ele dois vinculasse os seus destinos. Ele via ao pé de si, cingia-lhe o braço em volta da cintura, enchia-lhe de beijos os cabelos, tudo isto em meio de uma paisagem única na terra, porque a abundância da natureza cresceria ao contato daquele sentimento puro, casto e eterno. Não falo eu, leitor, transcrevo apenas e fielmente as imaginações do namorado. Fixo nesta folha de papel os voos que ele abria por esse espaço fora, única aventura que lhe era permitida. No meio dessas visões foi acordado Luiz Alves. Tens razão de sentir, disse este, mas não gastes o coração, que há maiores surpresas na vida. Em todo caso, deixa-me dizer que nenhuma razão tens de censura. Censuro eu alguém? Há no amor um germe de ódio que pode vir a desenvolver-se depois. Talvez chegues a acusá-la de te não querer. Nesse dia, reflete que os movimentos do coração não estão nas mãos da vontade. Ela não tem culpa se outro lhe despertou o amor. Ah, incumbiu-te da defesa. Luiz Alves sorriu. Ele contava com a recriminação. Não me incumbiu da defesa, disse ele. Sou eu que a tomo por minhas mãos. Que defendo eu aqui senão a natureza, a razão, a lógica dos sentimentos, dura e inflexível como toda outra lógica? Há no fundo das tuas palavras um sentimento de egoísmo. O amor não é outra coisa, respondeu Estevão, sorrindo por sua vez. Queres que ainda em cima lhe agradeça esse desespero? Queres que vá apertar a mão ao homem que a soube vencer? Luiz Alves mordeu a ponta do lábio e acercou-se da janela. Quando ia a voltar para dentro, ouviu um rumor na janela ao pé, a primeira da casa da baronesa. Luiz Alves deu um passo mais. Não viu ninguém.
Viu apenas o resto de um vestido que fugia e um objeto que lhe caía aos pés. Inclinou-se a apanhá-lo. Era uma grande folha de papel envolvendo, para lhe dar mais peso, outra folha pequena dobrada em 4. Luiz Alves aproximou-se da luz e leu rapidamente o que ali vinha escrito. Leu, meteu o papel na algibeira e encaminhou-se disfarçadamente para a janela. Ninguém. A casa da baronesa dormia. Quando voltou para dentro, Estevão tinha se levantado. Ele vira cair o papel, apanhá-lo e lê-lo Luiz Alves. Não entendeu nada do que se passara, mas seu olhar como que pedia uma explicação. Luiz Alves foi direto ao fim. Estevão, disse ele, vai saber a verdade toda. Não poderia ocultar-te o que se há passado, nem conviria talvez que tu a soubesses por boca de outro. Guiomar podia amar-te, eras digno dela, e ela digna de ti, mas a natureza não os fez um para o outro. São duas almas excelentes que seriam infelizes unidas. Quem há aqui de censurar? Mas se a natureza explica o sentimento dela, igualmente explica o de um terceiro, que sou eu. Tu confiaste-me as dores e as esperanças do teu coração. Era conhecer toda a minha amizade e a profunda estima que sempre te consagrei. Mas nem tu, nem eu contávamos comigo, porque também eu tenho coração, e os prestígios da beleza também falam a minha alma. Não a pude ver a frio. A paixão obscureceu-me. Nesta minha felicidade de amar e ser amado, acredita que sou alguma coisa infeliz, porque há lágrimas tuas. Há o teu padecer longo e cruel, que eu imagino e deploro. A confissão é franca. Não te falo em arrependimento, porque são atos do coração e não da consciência, que essa é pura e honrada. E depois desta exposição fiel, cuido que lastimarás comigo o encontro em que o acaso ou a má sorte nos reuniu a todos três, mas não me acusarás, nem me recusarás a tua velha estima. Falo só da estima. A amizade creio que não poderá ser a mesma, mas prezarás o meu caráter. Pela minha parte, nenhuma nem outra coisa parece. Sei o que vales. Não sei aonde nos lançará a onda do destino amanhã. Pela última vez, porém, espero que apertarás a mão do teu amigo. Luiz Alves concluíra estendendo-lhe a mão. Estevão olhou para ele, mas não disse uma só palavra. Não fez um gesto único. Caminhou para a porta e saiu. Estevão! Gritou Luiz Alves, mas só lhe respondeu o rumor dos pés que desciam, e pouco depois o do tílburi que rolava surdamente na terra úmida da praia. Luiz Alves levantou secamente os ombros, chegou-se à luz e releu o escrito.